Graça e paz, meus queridos, nesta tarde do dia 26 de abril de 2022, retornando aqui para compartilhar contigo uma palavra de Deus para as nossas meditações. Para isso, quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14, 15 e 16, que nos diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Ao lermos esse texto, essa orientação de Jesus, fazendo uma comparação de cada um de nós em relação à luz, nessa linguagem de figura ele traz essa aplicação para a nossa vida, o que nós de fato somos, o que nós de fato devemos de ser em relação à luz, a esse tipo de iluminação. E quando nós vemos assim a afirmação dele, vós sois luz do mundo, que tipo de luz nós pretendemos ser? Com a mensagem de Jesus direcionada a nós, como que nós reproduziremos essas palavras dele? Como que nós transmitiremos aos demais esse sentimento de ser luz no mundo? Porque sim, podemos ser dois tipos de fonte de luz. E dentro disso tudo, nós acabamos de ler o texto, e vamos entender o propósito disso. Porque quando nós pensamos qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito, o que temos em mente a fazer, precisamos de, primeiro de tudo, compreender que mesmo sendo luz, que posição nós queremos ter neste mundo que vivemos. Porque a luz, no versículo que lemos, ela pode ser colocada debaixo de um alqueire, debaixo de um cesto. Isso não significa que ela não esteja acesa, mas significa que ela está sendo oculta por um objeto. A luz está ali embaixo, mas ela não propaga essa iluminação, ela não propaga essa luz. Nesse ponto de vista, são pessoas que até têm a luz, mas deixa com que alguma coisa ofusque este brilho, né? Tampe a radiação, essa iluminação. E é o que acontece no dia a dia. Muitas vezes nós até temos essa luz para transmitir, mas deixamos com que coisas sufoquem, tampe e impossibilita de tal luz brilhar. Mas, por outro lado, tem os que permitem com que essa luz seja notada por todos, seja vista por todos, clareia a vida de outros. Então, nós temos a livre escolha de, sendo luz, deixar com que nós sejamos tampados pelo cesto ou pelo alqueire, ou avancemos e possamos ser capazes de permitir que a nossa luz seja colocada sobre o veladouro. O cesto pode ser as aflições do mundo, o cesto pode ser as preocupações com esse tempo presente, o cesto pode ser uma infinita possibilidade de coisa, mas o velador é só um. O velador é teu Senhor Jesus. É sobre ele que colocamos a nossa lâmpada, é sobre ele que nós seremos permitidos a brilhar. Enquanto o cesto quer te ofuscar, o velador está permitindo que com a tua luz você produza luz em todo o ambiente que você está. No texto, na casa, mas na sua vida, no teu trabalho, na sua casa, na sua família, num lugar público, numa feira livre, no mercado, num hospital, numa escola. Quando você é colocado no velador, é o Senhor dizendo para você, você é luz, vós sois luz do mundo, então permita-se brilhar. E quando nós pensamos nisso, indo para um ponto mais profundo, também há dois tipos de pessoas que transmitem luz, mesmo aquelas que saem do lugar onde está sendo ofuscado pelo cesto. O primeiro problema é sair do alqueiro que ofusca o nosso brilho.
Mas quando saímos desse cesto e somos colocados no velador, que é o Senhor, que tipo de luz nós estamos transmitindo? Uma luz que propague, reflita a sua glória ou a glória do Senhor? Sim, porque quando você lê o capítulo 6 também do Evangelho de Mateus, somos censurados pelo Senhor, somos exortados por Ele. Alguns pode até ser que questionam como é que no capítulo 5 o Senhor fala para nós testificarmos das boas obras em nós, e no capítulo 6 ele nos exorta para não nos glorificarmos das nossas obras. É que são contextos diferentes. Enquanto no capítulo de número 5, nós com nossa luz, com as boas obras que nós temos, nós traremos e faremos menção para que isso engrandeça a glória de Deus. No capítulo 6, o Senhor nos exorta sobre o ponto de vista de nós queremos nos glorificar. Então, no capítulo 6, nós observamos o tipo de luz que não devemos de ser. É a luz que envaidece-nos, é a luz que nos faz tornar altivos, orgulhosos, soberbos. Então, no capítulo 6, nós vamos ver 3 exortações do Senhor, e a primeira dela é: cuidado quando você trouxer a sua oferta ou sua esmola. Não faça isso para que os homens vejam. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele diz assim, cuidado quando vocês forem orar. Não vai orar como quem ora para que todos os vejam em local visível, para que vocês sejam notados ou vistos como homens ou mulheres de oração. Em terceiro momento, falou assim, olha, quando vocês forem jejuar, não jejue se preocupando em estar com um semblante triste, abatido, contristado, para que os homens, quando lhe vê jejuando, digam, olha, ali está alguém que jejua. Só de olhar para ele, estamos vendo que ele está jejuando. Então, no capítulo 6, essa luz não nos dirige a Cristo, essa luz não nos dirige ao Pai, essa luz não nos dirige ao Senhor. As nossas boas obras, que é a oferta, que é a oração, que é o jejum, não faz com que o Senhor seja glorificado, mas glorifica-nos a nós mesmos. Então, quando eu quero mostrar a oferta que eu dou, não glorifica o Pai, mas glorifica eu mesmo. Quando eu quero mostrar a maneira como eu oro, não glorifica o Pai, mas glorifica a mim mesmo. E quando eu quero jejuar para que todos saibam que eu estou em jejum, na verdade, eu não estou glorificando o Pai, mas estou glorificando a mim mesmo. Então, é esse tipo de luz que não devemos de ser. É esse tipo de luz que devemos de resistir. É esse tipo de luz que vai tentar muitas vezes nos tirar do foco. Por isso, Isaías capítulo de número 2, versículo 11 diz: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Se a glória for para você, a tua luz é sua. Mas se a glória for para o Senhor, a glória é dele. Se a luz que brilha em você para exaltar o nome dele, então ele será glorificado. Mateus capítulo 23, versículo 12 também diz: e os que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Eu sou a luz, eu transmito a luz. Eu vivi as boas obras e eu transmito as boas obras, mas para que o Pai seja glorificado, para que o Pai seja exaltado, para que o Pai seja visto por todos nas obras que eu fiz, para que ele seja glorificado. Agora, é claro que no capítulo 5 nós encontramos falando de quem realmente propaga a verdadeira luz. Quando nós somos apresentados para o Senhor e confrontado com ele nos dizendo, vós sois luz do mundo, ele está deixando para nós bem claro, o versículo que nós lemos de número 15 diz, nem se acende candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Que tipo de luz nós podemos ser? Podemos ser pelo menos 2 tipos de iluminação. Podemos ser um holofote ou podemos ser uma vela. Se nós pensarmos em sermos um holofote, talvez sejamos aqueles que, através das nossas vidas, alcançamos multidões de pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas. Sendo holofote, talvez alcancemos pessoas que estão em outras cidades, em outros estados, em outras nações. Sendo holofote, talvez alcançamos pessoas pelas redes sociais, pela internet, pelo rádio, pela TV.
Talvez sendo holofote, alcançamos pessoas em praças públicas, alcançamos pessoas, como eu disse anteriormente, em hospitais, em feiras livres, em mercados. Talvez sendo holofote, possamos alcançar maiores pessoas e brilharmos com aquilo que o Senhor faz em nossa vida. Então, testificar das boas obras em sua vida, você pode, como holofote, alcançar muitas pessoas falando do que o Senhor fez em você para que Ele seja glorificado. Mas também você pode ser uma simples vela, que não alcança multidões, mas alcança quem está próximo a você, à sua volta. Uma pessoa. É aquele tipo de luz, a vela, que é capaz de alcançar um colega, um amigo, alguém que trabalha ao seu lado, alguém que assenta com você todos os dias no ônibus, no transporte público. É a pessoa que muitas vezes te atende no mercado, numa feira livre. É o paciente que está no leito ao teu lado, esperando como vela você trazer uma palavra de consolo. Como vela, você não deixa de dar bom testemunho e de produzir bons frutos, como o texto diz, as boas obras que estão sendo feitas na tua vida. Nem sempre vamos, como holofote, alcançar multidões, mas teremos sempre oportunidade, como vela, alcançar pelo menos uma pessoa. E o que importa no fim de tudo é que, sendo holofote ou sendo vela, você é luz no mundo. Você é luz que vai ser capaz de evitar com que o cesto ofusque a tua luz. Mas que ao estar no velador, você ilumine toda a casa. Então, quer seja holofote, ou quer seja vela, seja luz no mundo. Porque exemplos nós temos de sobra. Quando você pensa para os exemplos de José, José foi alguém que nos deixou bem claro. Nada era dele, nada era por ele, nada dependia dele, mas ele era uma luz. Ele era uma luz dentro da casa dele. Tentaram colocar um cesto para ofuscar a luz que ele queria radiar. Não teve problema. Ele, na casa de Potifar, ele continuou sendo luz. Lançaram ele no cárcere, não tem problema. Na casa do cárcere, ele continuou sendo luz. Levaram ele diante de Faraó, não tem problema. Diante de Faraó, ele continuou sendo luz. E notem, ele era luz na casa dele e testificava de Deus. Na casa de Potifar, ele era luz e testificava para a glória de Deus, porque quando Potifar ia exaltá-lo, ele dizia assim, tudo que ele põe a mão prospera, porque Deus é com ele. Sabe o que é isso? As boas obras de José glorificavam ao Pai. Quando chega na casa do cárcere, tudo que ele põe a mão também frutifica. E qual o testemunho? Ele prega as boas obras, mas o Pai é que é glorificado. Quando ele chega diante de Faraó, Faraó conversa com ele e diz assim, olha, me disseram que você revela os sonhos. Diz, não, eu só sou a luz, mas meu Pai que é glorificado nas minhas boas obras é que realmente revela sonhos. Então, José teve a oportunidade de ser um holofote quando ele se tornou governador do Egito, mas ele soube ser uma boa vela quando ele estava na casa de Potifar, quando ele esteve na casa do cárcere e quando ele se apresentou a Faraó. Então, fique com essa palavra nessa tarde de hoje e seja uma luz. Permita que o Senhor te coloque nele, que é o velador, para que você brilhe testificando as boas obras do Senhor em sua vida. E tudo o que ele fizer em você, faça com que ele seja glorificado no céu por tudo que ele é na sua vida. Sede luz no mundo. Deus te abençoe e tenha uma excelente tarde e um abençoado fim de mês.